Continuando aqui, pessoal, vamos para o modo subjuntivo, certo? Vamos para o modo subjuntivo, como eu já havia falado. Subjuntivo é aquilo que significa um desejo, entendeu? É um desejo. Subjuntivo é um desejo. Vamos lá. Presente: amar, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Vender: que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Eita. Partir: que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Pôr: que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Vamos para o pretérito perfeito. Mas antes eu queria dizer uma coisa que eu acabei esquecendo, que na última vez eu deixei vacilar aí. O verbo amar é primeira conjugação, termina em AR. Vender, segunda conjugação, termina em ER. Partir, terceira conjugação, termina em IR. E o verbo pôr, embora termine em OR, é considerado da segunda conjugação, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente, estamos em subjuntivo, vamos para o pretérito do verbo subjuntivo, porque do modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele tem presente, pretérito e futuro, certo? Então a gente já viu o presente, vamos agora para o pretérito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele puser, se nós pusermos, quer dizer, aliás, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Você vê que é no passado, né? Vamos lá, futuro. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Vender: quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendemos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Partir: quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partimos, quando vós partides, quando eles partirem. Vocês sempre tentam usar esses começozinhos. Por exemplo, no presente, você tenta colocar esse que vai vir automático, que eu ame, um desejo do presente. As outras pessoas vêm automaticamente. Você vindo aqui para o pretérito, quando você disser assim, se eu amasse, as outras pessoas vêm automaticamente na sua mente. A mesma coisa para o futuro. Quando você disser quando eu amar, aí vem quando tu amares, vem automaticamente, tá bom? A gente ainda tem aqui o verbo partir, o verbo do futuro, o verbo pôr. Quando tu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Agora que a gente acabamos de ver o subjuntivo, vamos entrar agora no imperativo. O imperativo não é mais desejo, o imperativo é ordem. A ordem ela pode ser o quê? Negativa e afirmativa. Enquanto o subjuntivo e o indicativo, eles se flexionam em passado, futuro, presente. O imperativo não tem nada disso. O imperativo é só afirmativo ou negativo. Então vamos lá. Imperativo afirmativo: amar tu, ame você, amemos nós, amais vós, amem vocês. Você vê que ele não tem eu. Por que ele não tem eu? Ele começa logo em tu, porque você não pode dar ordem para você mesmo, certo? Por isso ele começa em tu. Vamos lá. Venda tu, venda você, vendamos nós, vendeis vós, vendam vocês. Partir: parte tu, parta você, partamos nós, parte vós, partam vocês. Pôr: põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Agora vamos para o negativo. Amar:
Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. Aí agora tem as formas nominais. As formas nominais são aquelas que funcionam como os nomes, né? Então temos o infinitivo e temos, no caso aqui, o infinitivo impessoal, porque nós também temos o infinitivo pessoal. Aí temos o gerúndio e o particípio. Vamos ver o infinitivo impessoal, que é o infinitivo de fato. Vamos lá. Amar, vender, partir e pôr. Fica assim mesmo. Amar, vender, partir e pôr. Já o infinitivo... o infinitivo pessoal, cadê ele? Aqui, ó. Infinitivo pessoal, ele tem uma flexãozinha, mas a flexão dele é só para indicar a pessoa, ó. Você vê que ele continua mantendo o verbo amar, mas você vê que há uma divisãozinha onde ele, tipo aqui, vamos dizer aqui, ó, daqui para cá continua amar, daqui para cá continua vender, daqui para cá continua pôr, daqui para cá continua partir. Ele só tem esse outro pedacinho aqui, que ele tem, só para concordar com a pessoa. Mas você vê que ele não tem tempo, ele não tem presente, não tem passado, não tem futuro, não tem pretérito, não tem nada. É só essa flexãozinha mesmo de pessoa. Amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós, amarem eles. Vender eu, venderes tu, vender ele, vendemos nós, venderdes vós, venderem eles. Partir eu, partires tu, partir ele, partimos nós, partirdes vós, partirem eles. Por eu, pores tu, por ele, pormos nós, ponde vós, porem eles. Gerúndio. Gerúndio é amando, vendendo, partindo e pondo. Essa terminação endo aí é do gerúndio. NDO é do gerúndio, tá? Particípio. Particípio é amado, vendido, partido e posto. Aqui ele fala aqui, atenção, os verbos regulares seguem as terminações dadas nesses exemplos. Existem, porém, verbos que não seguem esses mesmos modelos e apresentam variações. São verbos irregulares. Ler, ver, rir e entre outros. O que ele quer dizer é que esse verbo, ele há uma modificação na própria estrutura do verbo quando você vai conjugar o verbo. Por exemplo, o verbo rir. Você vem, já começa o quê? Eu rio, ele ri, nós rimos. Aí eu rio, entendeu? Há uma diferença muito grande na estrutura. Vamos ver o verbo, por exemplo, o verbo ser. O verbo ser, que não está aqui, mas também é um verbo irregular. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Aí que se for para um outro tempo, vai lá, por exemplo, para o pretérito perfeito, já vai eu fui, tu foste. Ou seja, já mudou toda a estrutura do verbo ser, entendeu? Então é isso que ele está dizendo. Que quando tem um verbo irregular. Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma coisa aqui. Olha, verbos auxiliares. São os verbos que ajudam a conjugar outros verbos. São eles ter, ser, haver e estar. Eu tinha esquecido o livro. Você vê que tem dois verbos aí. O verbo tinha, do verbo ter, que está flexionado, e o verbo esquecido, que é um particípio do verbo esquecer. Então ele está dizendo que quem se flexiona é o auxiliar, que é o que vem antes. Tinha. Ele seria escolhido, a mesma coisa. Ele se flexiona em número, em pessoa. Já o principal, que está só no particípio, ele continua do mesmo jeito. Ela seria, eu seria escolhido, ele seria escolhido, nós seríamos escolhido, entendeu? Continuaria. Nós havíamos comprado 2 apartamentos. Sábado estaremos viajando. Ou sábado estou viajando. Você vê que
o verbo que está de preto aqui, ele que flexiona. O outro não, porque o outro é o principal e ele é o auxiliar. E os dois juntos formam uma locução verbal. Esses dois juntos formam uma locução verbal. Locução é a palavra, é duas ou mais palavras com o valor de uma só, certo? Então ele junto, ele forma uma flexão verbal. Vamos ver se a gente consegue conjugar alguns deles aqui. Veja o quadro, as conjugações desses verbos, dos verbos auxiliares. Conjugação dos verbos auxiliares. Não sei se vai dar tempo, eu acho que não. Deixa para a próxima. A próxima a gente vai fazer a conjugação desses verbos auxiliares, certo? É o verbo que apoia outros verbos.